eu queria inicialmente que o senhor mostrasse um pouquinho do seu trabalho, um a um aí, suas gravuras. Essa é a primeira, né? É a primeira. Que paisagem é essa? Olha, eu não dou título aos meus trabalhos, mas são todos assim motivos da região onde eu moro, onde eu gosto de viver. Certo. É uma árvore, né? Uma árvore aparentemente da caatinga, seca, né? Com pouca folhagem, uma cerca, né? O senhor sabe que tipo de árvore é essa ou não? Também baseado... São mulugus. Mulugus? São mulugus. O que é interessante é que na realidade são 3 árvores que juntam e o conjunto parece ser uma só, né? Uma árvore só. Mas a minha preocupação nessa série de desenho que eu estou fazendo, exclusivamente para a litografia, mas é de mostrar a interferência do homem na natureza, certo? Você vai ver aqui que a árvore, ela perde as folhinhas todas por conta da época do verão, né? A época da seca, né? Mas você veja que ela fica separada por uma cerca feita pelo homem, de né? madeira, né? E que também está deteriorada. Uhum. Então eu tenho essa preocupação de mostrar o homem participando. Essa interferência na natureza. A interferência do homem na natureza. Vamos passar para outra? Vou passar para outra. Que aparecem rochas no primeiro plano. Aqui no Nordeste, o nosso solo, a pedra fica muito pertinho da gente. Né? Tomara que nunca nosso coração vire coração de pedra, né? Mas que nós estamos muito próximo da... Pelo menos o coração do artista nunca vai ser de pedra, né, seu Abreu? Mas que eu admiro as pedras, pelaquela capacidade estática dela, né? Dá até pra gente pensar que é um sono profundo. Isso. De onde um dia vão emergir, né? Sonhos. Sonhos. Sim. Nós paramos na pedra. Na pedra. Contracenando com a pedra que aparece no primeiro plano, nós temos também outras árvores, né? Que se você me pedir para denominar agora, eu não vou saber denominar. Mas veja que é um conjunto que ascende, né? Da pedra... Do sonho para a pedra, da pedra para o sonho. Né? E do vegetal, né? Que ganha o espaço, que vai se afinando, amenizando. É interessante que esse conjunto, ele por mais seco que seja, por mais, muitas vezes até uma paisagem, de certa forma, quando não tem chuva, triste, mas ele se harmoniza. Pedra, árvore, né, a natureza, ele tem essa capacidade, né? Olha, o que mais me faz admirar na caatinga é a capacidade dela de resiliência. A caatinga, você passa, você vê, parece que estão todos mortos. As árvores, os animais, o tempo. É aquele esquisito, aquela branquidão. O mundo é acinzentado, mas se chove, em menos de 15 dias e você passa por lá novamente, você há de surpreender com o verde, com o vigor, com a força. Daí a resiliência que vem da natureza e que emana para o sertanejo. O sertanejo é forte porque a paisagem dele é também muito forte. E ele não faz outra coisa a não ser se equiparar, mergulhar dentro daquela paisagem. A gente não falou ainda, mas vamos seguir mostrando mais uma lito, essa também lindíssima. E vamos agora fazer vamos situar para quem está assistindo isso aqui, o lugar, né? Vamos falar do seu torrão, vamos falar de Surubim.
Veja, eu moro em Surubim, que é agreste, mas um agreste já tendendo mais para o sertão, paisagem sertaneja. E ao lado de Surubim existe uma meia dúzia de cidades irmãs, cuja distância de uma para outra não é mais do que 30 quilômetros. Então a paisagem é essa. Certo. O meu coração mora lá. Aqui nós temos mais outra árvore com... da outra vez você me disse que eram anuns. Anuns. Dessa vez aparecem os anuns. Certo? Que andam em bando. Normalmente eles andam em bando, né? Mas em bando. Outra coisa, nesse trabalho aqui, veja que as pedras aparecem, né? Aí vem o vegetal e depois o animal. No caso aqui, os passarinhos. Quer dizer, você veja que a tendência é sair do fixo para o móvel. Né? Interessante isso aí. A coisa vai adquirindo mobilidade, vai adquirindo liberdade. Isso. Que é o motivo da vida. Exatamente. Porque eu penso que se Deus criou o homem, criou com a intenção de que fosse livre. Porque sem a liberdade, a gente não existe. Muito interessante essa colocação agora. E bem, o senhor já tinha percebido isso aí, né, nesse trabalho, essa coisa do fixo para o móvel, essa coisa da pedra para o voo, a pedra que se transforma em pássaro, né, na paisagem. Quando eu fiz o primeiro traço, eu já fiz defendendo essa tese. Por quê? Eu desenho com quem filosofa, com quem escreve. O meu sonho mesmo era ser um escritor, ser um romancista, um filósofo. Mas o veio da literatura não conseguiu, e eu procurei o desenho, a pintura, as artes visuais, porque aí eu pude dominar, não é nem dominar, eu consegui chegar com mais facilidade, certo? Eu gostaria de ser um ilustrador de livros, eu gostaria de ilustrar os sertões de Euclides da Cunha, eu gostaria de ilustrar o Grande Sertão Veredas de João Guimarães Rosa. Isso. Para fazer um intercâmbio do visual com a literatura, da paisagem com o homem. Paisagem árida, né? Vamos passar para outra? Vamos passar para outra. Pronto, agora já surge outra interferência humana. Humana sempre vai aparecer dessa série de litografia que eu estou fazendo, assim como os desenhos que acompanham as litografias, essa coisa do homem que aparece na paisagem. A interferência do homem na paisagem. Não é nem o homem que aparece na paisagem, né? É a interferência do homem na paisagem. Você vê. Agora, observe que o homem intervém e sucumbe, porque a natureza é mais forte. Veja que a casa é uma casinha abandonada e veja que a cerca também está deteriorada. Foi uma coisa que já foi, tornou-se provisória e agora está no finalzinho, porque a natureza é soberana. Isso foi uma coisa intencional. Antes da gente iniciar o nosso bate-papo, eu quis que primeiro fosse apresentado o seu trabalho, porque ele é maravilhoso e é bom que se diga que isso é só um começo, né? Porque há muito mais, né? Há os bicos de pena também, que o senhor me falou, e um dia a gente ainda vai fazer essa filmagem. Eu pretendo ir até Surubim, né? Se Deus quiser. Convidando, se me convidando ou não, eu vou de todo jeito. Vai. Mas eu queria que o senhor... Quem é Aprígio? Quem é este desenhista, né? Esse homem ligado a essa paisagem do Agreste, esse homem que nasceu em Surubim? Eu sou uma pessoa romântica, eu acredito no ser humano, eu acredito que Deus colocou a gente no mundo porque ele se sentiu só. Ele precisava de alguém com quem compartilhar a grandeza, a bondade, o amor infinito. E então, para isso foi que nós viemos. Se
coisas desagradáveis ainda aparecem no mundo, é questão de tempo. Porque nosso Senhor nos deu liberdade. E ao usar a liberdade, a gente se perde. Nosso Senhor fica só esperando, que Ele não quer interferir. Mas dentro de cada um da gente tem essa fagulha divina que é que dá sustentação e sentido à vida. Certo. Sr. Aprígio, o que é que a gente pode esperar ainda dessa série? Porque até agora foram feitas quantas pedras com essa temática de homem, natureza, dessa interferência humana, da pedra? O que é que a gente ainda pode esperar? Ela vai continuar? Ela vai passar para, ou o senhor pretende passar para uma outra temática? Olha, a temática vai ser essa, porque eu até já pensei em dar outros voos, mas eu noto que eu estou extremamente arraigado, a paisagem é a coisa, e é muito difícil a gente sair da gente mesmo. Isso. Eu não sou dos que dizem, desse pão eu não como, dessa água eu não bebo, certo? Mas as limitações da gente às vezes se tornam palpáveis. Eu vou continuar trabalhando nesse sentido. Alguma coisa que um dia a minha natureza favorecer, o futuro a Deus pertence. Agora, o processo de captação dessas imagens. Eu sei que são reminiscências que o senhor tem da Terra, são lugares que o senhor vê lá, mas como é esse processo? O senhor passa assim, em determinados lugares, vê aquela paisagem, fotografa e leva para a pedra. E complementando essa pergunta, como é esse processo de passar essas imagens para a pedra? Porque os seus trabalhos eles têm uma afinidade muito grande com o bico de pena, né? E a gente sabe que o bico de pena, para se fazer o bico de pena, os traços do bico de pena são traços sensíveis, são traços, né, leves e tal. Para pedra é uma complexidade. Até agora eu só vi o senhor fazendo bico de pena, algo parecido com bico de pena e na pedra. Eu queria que o senhor falasse dessas duas coisas. Primeiro o processo, depois da captação da imagem e tal, e depois dessa coisa do bico de pena na pedra. A captação da imagem. Tudo que a gente ama se torna no caminho mais fácil, mais tranquilo. Eu sempre gostei de andar pela natureza, de ver o campo, de ver as coisas, sabe? Era meu hobby. E nessas andadas eu ia colhendo aquela árvore, aquela pedra, aquela ia juntando. A forma de captar muitas vezes é a fotografia. Eu vou lá, fotografo. Certo. Às vezes eu vou e desenho, porque nada substitui o desenho. Uhum. O desenho copiado do natural ainda é um elemento mais forte que eu consegui me deparar em termos de coisa de arte, de expressão artística, porque ele dá uma força a gente superior ao que a gente consegue, certo? Agora, no final o que eu faço é uma composição. Pego uma árvore que eu vi no lugar, uma cocheirinha que eu vi no outro, uma pedra que eu vi no outro, e ali junto, a ponto que a composição se torne agradável de se ver. Quanto à litografia, para mim é muito difícil. Muito difícil. Por quê? Porque é um processo que sai do meu domínio, sai dos meus critérios de qualidade. Os traçozinhos que eu consigo dar na pedra, eu noto que eles não são copiados com exatidão, né? Eu noto também que cada cópia diverge uma da outra. E isso me deixa um tanto assim frustrado, por conta de que eu noto que a minha capacidade vai se esvaindo, porque eu gosto de ser dono daquilo que eu faço. Mas o senhor é muito humilde, está sendo muito humilde não, está sendo, como é que eu posso dizer, porque os seus trabalhos são belíssimos, até essas diferenças que há entre um e outras, elas dão uma conotação diferente à obra de arte, né? Porque a litografia a gente sabe que ela foi feita
para quando for impressa ela ser exata, né? Ela ser exata. Mas a natureza não é exata. Não é exato, né? A natureza, você olha uma árvore hoje, daqui a 1 minuto ela não é a mesma. Ela é viva. Mas o que me preocupa, o que me toca, não é nem o que existe de diferente de uma para outra. É o que sai do meu domínio. Sim. Um dia que você olhar um dos meus desenhos, meus pequenos guarda, aí você vai sentir isso. Você vai ver que o traço tem aquela finurinha que eu queria que fosse. Ah, entendi. Aquela nuance era que eu queria. A litografia escapa disso. Agora, que também para recompensar o trabalho, o afinco, eu só aprovo aquilo que meu coração se agradar. Então, algum dia uma pessoa que compartilhar comigo a propriedade de um desses trabalhos, fique sabendo que houve a minha aprovação. Certo. Então, Peugeot, houve o meu cuidado. Eu gostaria de lhe agradecer. Eu acho que hoje eu fiquei satisfeito com a nossa conversa, porque não houve interferência muito de barulho. E ela vai dar um vídeo bem interessante para quem possa assistir, reconhecer o seu trabalho. Ô Dias, o agradecimento é meu.